Então, boa noite a todos. Essa palestra, ela faz parte de um programa mais amplo de aprendizado de idiomas, desenvolvidos pelo professor Walter Herrmann e eu ao longo de muitos anos. E esse trabalho, originalmente, pelo menos da minha parte, depois eu falo um pouco do trabalho do professor Walter Herrmann, ele teve início na Unicamp nos anos de 96 até 98, em que o objetivo era capacitar uma quantidade bastante grande de funcionários a ler em inglês. Então, naqueles anos, a partir dos anos 90, foi que as universidades tiveram acesso à internet comercial, né? E, é claro, com essa interação, com integração com outros países, pesquisas, etc., houve a necessidade de fazer uma qualificação na língua inglesa. O domínio do idioma inglês, ele é bastante, de uma certa forma, para você dominar as 4 habilidades, quer dizer, ler, escrever, falar e ouvir, ele demanda uma grande quantidade de esforço. Mas é claro que você não precisa aprender as 4 habilidades ao mesmo tempo. Nós também não aprendemos, nós não desenvolvemos as 4 habilidades ao mesmo tempo a partir do momento que nós nascemos e vamos crescendo. A primeira habilidade que nós dominamos, em conjunto com a audição, é a fala. Nós aprendemos, ouvimos o ambiente ao nosso redor e vamos aprendendo. Os adultos também vão dando dicas, vão ensinando e nós vamos desenvolvendo a fala. Aí, aos 6 anos, nós entramos na escola, somos alfabetizados e aprendemos a ler também e escrever. Então, na nossa história, nós aprendemos a ouvir primeiro, em seguida aprendemos a falar, alguns anos mais à frente nós aprendemos a ler e também a escrever. Então, nós defendemos aqui no Instituto de Desenvolvimento Potencial Humano a teoria de que o aprendizado ele pode se dar de uma maneira não formal, ou seja, você pode e deve valorizar as suas estratégias pessoais de aprendizado. Infelizmente, nós somos educados, nós somos condicionados a pensar que você só aprende na escola. Mas isso não é verdade. Nós estamos aprendendo o tempo todo a partir das interações que nós temos com o nosso ambiente, as interações que nós temos com as pessoas ao nosso redor, e todos esses momentos são bastante preciosos. Grande parte do que eu vou falar aqui foi desenvolvido por mim a partir das minhas próprias experiências com o aprendizado do idioma inglês. Tá? É claro que esse conjunto, essa palestra, Aprendendo Inglês com Séries de TV, ela é apenas uma pequena parte. Tá? Para quem tiver mais interesse em aprender sobre outras técnicas, outras maneiras de aprender, nós convidamos vocês a visitarem os nossos sites. Nós acabamos de completar um site bastante abrangente chamado www.idiomas.com.br. Então, nesse site, nós reunimos uma grande quantidade de vídeos, como eu já falei, inclusive os vídeos que são apresentados nessas palestras, são vídeos, artigos, etc. Tem também um outro e-book que nós compilamos, também com um trabalho de vários anos, chamado Aprendendo a Aprender. Nesse e-book vocês encontrarão diversos artigos escritos por mim, pelo professor Walter Herrmann, pela professora Viviane Bovo e também alguns artigos do Alberto Delisola, que é o campeão brasileiro de memorização, em que ele dá dicas muito interessantes também sobre o aprendizado. Então, para você obter esse livro, é só vocês fazerem um cadastro gratuito visitando nosso site www.idph.com.br e se cadastrar na nossa newsletter. Bom, então, voltando ao nosso assunto, após essa pequena apresentação, o porquê o aprender inglês com séries de TV? No seminário do professor Walter Herrmann, ele cita o exemplo de um executivo que viajava por diversos países e quando ele chegava num país novo, em que tinha um idioma que ele não dominava, ele passava vários e vários dias assistindo ao mesmo filme. E com o tempo, ele ia, a partir das situações, quer dizer, das interações entre os atores, das falas, etc., ele ia adquirindo uma compreensão do que estava acontecendo ali e identificando as falas. É claro que esse tipo de estudo requer uma capacidade bastante desenvolvida. Felizmente para nós, para o aprendizado do inglês, usando esse recurso
maravilhoso que nós temos acesso nos últimos tempos, das séries de TV, é muito mais fácil, e também por causa da internet, né? Mas por que aprender inglês com séries de TV? Porque o aprendizado, ao contrário do que muitos de nós pensamos, ele não é apenas você ler determinado texto, por exemplo, entender todas as palavras, decorar o que está ali para depois poder produzir. O aprendizado com a TV, com séries de TV, ele se dá de uma forma mais interessante, mais agradável, né? Então eu vou falar aqui algumas das regras, né, que eu fui adotando ao longo do tempo, mas que vocês podem mudar, né? Então a primeira regra para aprender inglês com uma série de TV é que seja uma série de inglês que vocês gostam. Todo o aprendizado, para ser contínuo, para ser prazeroso, ele deve se basear em materiais que vocês tenham algum tipo de identificação. Por exemplo, uma série como Friends, né, que é uma série que eu gosto bastante, eu inclusive já assisti essa série inteirinha 2 vezes, tá? E por que eu recomendo essa série? Primeiro, porque geralmente as séries de TV que são comédias, elas têm duração de 20 minutos. E você pode encaixar 20 minutos no seu tempo com maior tranquilidade, né? E também, pelo nosso acesso a dispositivos móveis, telefones, smartphones e vários outros tipos de coisas, nós podemos aproveitar aquelas pequenas janelinhas de tempo que vão aparecendo ao longo do nosso dia para estudar. Então, se você está parado numa fila, se você está aguardando numa fila de restaurante, enfim, em qualquer lugar em que você não tenha como fazer outra atividade, você pode tirar o seu dispositivo do bolso e assistir. Se você não tem um smartphone, também não tem problema, você pode ouvir apenas o áudio, né? Então, existem diversos programas de computador que você pode utilizar, você coloca um arquivo de vídeo e a partir desse arquivo de vídeo você extrai o áudio e você pode gravar no seu próprio telefone, não precisa ser um smartphone, um telefone comum, você pode gravar naqueles MP3 Player, etc., e andar com ele para onde você for. Então, recapitulando, a primeira regra que eu acho importante é você escolher uma série de TV com a qual você se identifique bastante, que você goste, que você anseie por assistir. Esse é o primeiro ponto. A questão da duração também é muito importante. Como eu já disse, as comédias, elas têm duração de 20 minutos. E como são engraçadas, você pode até esquecer que está aprendendo inglês. Quer dizer, você vai ver aquela série, você vai se divertir, você vai rir, e quando você está nesse estado de espírito mais relaxado, mais aberto, o aprendizado também se dá de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, procure uma série que não use gírias de uma forma exagerada. Procure séries de TV que adotem o inglês culto, né, o inglês que qualquer pessoa pode compreender. E por que eu estou falando isso? Porque, como vocês sabem, o inglês é um idioma universal, né? Na Terra, grande parte dos países adotam o inglês ou como primeiro idioma ou como segundo idioma, e você tem se você fala inglês, você praticamente pode viajar por qualquer parte do mundo, né? E de uma forma ou outra você vai conseguir se comunicar. E também, em cada parte do mundo, o inglês é falado de uma forma diferente. Então, se você vai na Índia, o inglês da Índia é bastante característico, né, e bastante diferente. Na Austrália, na África do Sul, enfim, na Inglaterra mesmo, né. Enfim, o inglês é falado de diversas formas, mas se você se concentra no inglês culto, ou inglês culto americano, ou inglês culto britânico, você vai conseguir ser entendido de uma forma bastante boa, tá? Enfim, então esse é o segundo ponto, quer dizer, uma série curta, que seja divertida e que fale, né, o inglês culto, e também que você tenha uma densidade de diálogos bastante grande, ou seja, que os personagens conversem entre si bastante. Séries de ação, que você tem muita luta, muita briga, quer dizer, você passa um longo tempo sem ouvir nada, né, eu não diria que é recomendável. Primeiro que essas séries também são mais longas. Nessas outras edições dessa palestra, muita gente me pergunta, eu posso estudar inglês com Lost? Pode, sem problema algum. Mas o Lost, primeiramente, é uma série mais longa, são 40 minutos, 45, né? Também não tem tantos diálogos assim como uma série como Friends.
Uma outra série também que outra pessoa recomendou é aquela série Sex and the City, né, que dizem que é muito boa, eu particularmente não conheço. Enfim, séries existem muitas, né? Eu estou baseando na série Friends, que é uma que eu conheço bastante e acho que é uma série bastante rica em todos esses aspectos que eu apresentei até aqui. Bom, como então que eu devo estudar usando a série de TV? Uma estratégia que eu recomendo é você assistir no primeiro dia a série de TV com as legendas em português. Desta forma, você vai conseguir entender o contexto de toda a história, você vai conseguir memorizar algumas passagens mais marcantes, mais engraçadas, né? E você vai ter essa noção do que se trata. No segundo dia, você deve assistir a série com as legendas em inglês. Quer dizer, você já sabe de tudo que aconteceu, e você, quando vê a legenda em inglês, mesmo que ocorra uma palavra que você não conhece, você vai ter a capacidade de poder ligar aquela palavra com o que realmente está acontecendo. E no terceiro dia, você deve assistir a série sem legenda alguma, né? Desta forma, é claro que nessa terceira vez ainda vai ter muita coisa que você não vai conseguir entender, mas não tem problema, isso faz parte do aprendizado. Em hipótese alguma, você deve parar o filme para olhar no dicionário ou ficar botando a legenda para ver o que aconteceu. Não, não faça isso. Assista a série do começo ao fim sem parar. Então, na terceira vez que você assistir, você assista inteiramente e não pare de forma alguma para ver. Por quê? Isto é uma coisa que acontece naturalmente com o aprendizado de idiomas. O aprendizado de idiomas não é linear, ou seja, ele não tem um crescimento constante. Quer dizer, você aprendeu um hoje, amanhã vai ser 2, 3, 4... Não vai ser assim. Muito provavelmente, você vai ficar no 1, 2, 3, aí no 3 é um patamar que você vai ficar bastante tempo, de repente você vai dar um salto, vai passar do 3 para o 10, né? Então, não se preocupe se a princípio você percebeu ou tiver a sensação de que você não está se desenvolvendo, que o seu aprendizado não está rendendo. Isto é absolutamente normal, tá? Então, por exemplo, cada temporada, o Friends, né, também é outra coisa interessante, é que são muitas temporadas, são 10 temporadas, uma quantidade enorme de episódios, se eu não me engano, cerca de 200 episódios. Quer dizer, é um material que você pode usar por um longo tempo. Então vamos supor que você assistiu a primeira temporada. Se você tiver paciência, por exemplo, vamos chegar assim, você chegou no 10º episódio, ou seja, depois de algum tempo, o recomendado é que você volte, assiste de novo o primeiro episódio, da mesma forma, né? Legenda em português, em inglês e finalmente sem legendas. Ou então, quando você voltar, você não precisa mais assistir a legenda em português, você já viu a situação e você vai assistir em inglês apenas. Uma coisa interessante que eu falo também em outra palestra que nós ministramos de tempos em tempos aqui nessa sala virtual, é como que se dá o desenvolvimento do vocabulário sem olhar no dicionário. Eu sempre recomendo, não olhem no dicionário. Olhar no dicionário é uma coisa extremamente chata. E o pior, você vai olhar no dicionário, vai ver a palavra e você vai esquecer. Porque esse aprendizado, ele não se dá de uma forma em que ele tem aderência no seu cérebro. Quer dizer, para que alguma coisa que você aprende, ela tenha permanência, quer dizer, você não se esqueça dela, ela tem que estar cercada, né? Aí até eu recomendo o artigo do Alberto Alizola. Você tem que situar aquele novo aprendizado dentro de um contexto, né, do seu referencial de vida, do seu conhecimento, etc. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor novamente o Friends. Você vai assistir. Aí você vê uma cena que é extremamente engraçada, extremamente interessante, e aquilo fica marcado. Então, instintivamente, depois de você assistir 3 vezes um episódio, você vai se lembrar daquela situação. Você vai se lembrar das frases que os personagens falaram, você vai rir. Quanto mais os seus sentidos você envolver nesse aprendizado, melhor. O que eu digo com isso? Se você conseguir se ver dentro da situação, né, você fecha os seus olhos e você se vê dentro, você se vê ou assistindo os personagens falarem, ou mesmo você se vê como um dos personagens. E você não precisa decorar todo o material, toda a série. Não. Se você colocar como meta aprender de cada episódio uma sequência, uma interação, por exemplo, um personagem troca 3 frases com o outro,
Se essas frases são interessantes, se você memorizar, você nunca vai esquecer. E é impressionante como o nosso cérebro funciona. Você vai ficar repetindo aquela frase para você mesmo diversas vezes, até que você vai ficar nervoso, porque aquilo parece um chiclete na sua cabeça. Não fica desesperado. Isso aí não vai grudar na sua cabeça para sempre. Em certo momento aquilo vai descolar. Mas o bom é que você vai ter aprendido aquelas frases ou aquelas interações. Isso é extremamente importante com estruturas verbais com as quais você não está muito familiarizado. Por exemplo, essa frase aqui: se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no vestibular. Essa estrutura verbal é bastante complexa. Em inglês, seria alguma coisa assim: if I had studied more, I would have passed my exams, my vestibular, né? Então, é uma estrutura complexa. E eu tive, quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade para aprender, para falar essa estrutura corretamente. Eu só fui definitivamente aprender o significado dessa estrutura quando isso aí foi no livro de inglês. Tinha uma sequência em que a namorada ficava com raiva do namorado, jogava um vaso na cabeça dele. E ele perguntou: nossa, mas por que você fez isso? Aí ela disse: se você não tivesse sido tão rude comigo, eu não teria jogado vaso na sua cabeça. Quer dizer, essa frase eu nunca esqueci, eu me lembro até hoje, já passados mais de 20 anos, da figura, da situação. Então isso é uma coisa importante. Você, quando assistir um episódio, você colocar uma meta para você mesmo. Você coloca uma meta que você vai memorizar um dos diálogos. E não é memorizar, você vai assumir aquele papel, você vai ficar lá dentro daquele papel, né, para que você possa realmente envolver o mais possível os seus sentidos. Tá? Então, os sentidos que eu digo que é a visão, o tato, o olfato, né, e o que mais você puder envolver. Então, você tente se ver dentro daquela situação. Para a série Friends e também para a série Sex and the City, eu consegui obter na internet a transcrição de todos os episódios e criei um e-book, um livrinho eletrônico, né, que eu vou publicar. Já existe há bastante tempo, mas eu tenho enviado sob demanda, mas hoje, ao final dessa palestra, eu vou colocar na seção de idiomas do site www.idiomas.com.br. Então vocês podem baixar essa transcrição completa da série Friends dentro desse novo site, na aba Conteúdos. Para que você precisaria da transcrição dos seriados de Friends? Justamente para isso, para aquela janelinha de tempo. Eu falei para vocês assim: se você tiver um smartphone, você pode ver a série. Se você tiver um MP3 player, você pode ouvir. E se você não tiver nenhum dos dois, ou não tiver com vontade de usar nenhum dos dois, você pode simplesmente pegar o material que você tem, né, essa transcrição, e você pode ler. E enquanto você estiver lendo, novamente, tente visualizar as situações, né? Então, essa estratégia é a estratégia mais básica e simples, mas você pode bolar diversas variações, né, ao seu bel prazer. O que você achar melhor, você pode fazer. O importante é que essas estratégias sejam desenvolvidas de uma maneira que sejam boas para você. Quer dizer, tudo aquilo que nós desenvolvemos, que é bom, né, que funciona para a gente, é uma estratégia válida. Então, eu só queria enfatizar mais uma vez que todo esse nosso trabalho, todas as dicas, todo o nosso site, ele é focado principalmente no aluno. Quer dizer, tudo que eu estou fazendo aqui é apenas dar uma sugestão. Eu não tenho uma receita pronta para todos vocês. Eu tenho quase certeza, ao longo dos anos aí tem sido confirmado, é que essas estratégias que eu estou citando, que eu estou mostrando para vocês, elas funcionam com uma grande quantidade de pessoas. Mas volta e meia aparece um aluno que diz: eu fiz assim, e assim foi muito bom para mim. Então a gente fica sempre muito atento nessas interações para poder repassar para os outros. Então, muito do que eu estou falando são estratégias que eu próprio desenvolvi e também muitas técnicas e sugestões que as pessoas foram nos dando a partir do tempo. O trabalho que nós desenvolvemos no Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, ele tem exatamente o foco no aluno. Nós tentamos sempre descobrir o que funciona. E a partir dessa descoberta, nós tentamos entender como isso funciona para em seguida passar para os demais. Então, nós temos o professor Walter Herrmann e nós já temos um trabalho em conjunto de mais de 10 anos, né? Nós já temos centenas de alunos já passaram pelos nossos cursos, etc. E sempre com esse foco no aluno. E nós, antes de passar alguma coisa para alguém, nós estamos sempre procurando aprender com as pessoas. Então, tradicionalmente, no curso de inglês normal,
você tem uma receita pronta. É um livro que geralmente é montado ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e aquela receita já vem. Eles pegam, né, os professores, você tem toda uma metodologia, você tem um cronograma a ser cumprido, e aí de você, do professor, se ele não conseguir cumprir aquele cronograma. E o aluno que não consegue acompanhar, ele inevitavelmente fica para trás. Ou ele vai ficar complexado, vai dizer que não consegue aprender, ou vai odiar o idioma. Dessas duas síndromes, né, ou achar que não aprende, ou odiar o idioma, a melhor é falar que odeia o idioma. Pelo menos você não está colocando dentro de você um complexo, que você tem uma incapacidade de aprender. É lógico que todas as duas reações são negativas. Por quê? Essas duas reações são uma resposta a uma imposição. Quer dizer, você tem uma metodologia pronta e você recebe uma imposição. Quer dizer, você vai aprender assim. Eu gosto até de citar uma piadinha que eu gosto muito, com relação a esse tipo de abordagem. O rapaz vai no médico, no oftalmologista, faz a consulta, etc. E no final, o oftalmologista tira o óculos dele e dá para ele: ó, tá aqui, põe esse óculos. Aí o rapaz põe o óculos, não enxerga nada, fica nervoso, fala: mas não estou enxergando nada aqui. E o médico responde: mas como não está enxergando? Eu uso esse óculos há 20 anos, para mim funciona com uma beleza, como é que não funciona para você? Então nós todos sabemos que não é bem assim. Cada um de nós tem habilidades únicas, configurações também únicas e habilidades diferentes. Então, no aprendizado de idioma, como eu disse lá atrás, você tem 4 habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. Então, tem pessoas que têm uma capacidade enorme de distinguir sons. Músicos, por exemplo. Eu tive um aluno, um colega meu, no curso de inglês da faculdade, que a professora pensava que ele estava gozando com a cara dela. Por quê? Ele repetia o que ela falava, mesmo sem entender, ele repetiu o que ela dizia com exatamente a mesma tonalidade. Era uma imitação perfeita, no sotaque, no timbre da voz, etc. E naturalmente a professora ficou um pouco aborrecida. E era até trágico de ver, porque o rapaz, quando ele estava levando a bronca da professora, ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele conseguia identificar bem os sons e repetir. Então, tem pessoas que funcionam dessa forma. Eu, por exemplo, adoro ler, sempre gostei muito de ler. E grande parte do meu aprendizado se deu através da leitura. Mas você pode aprender inglês com músicas também. Eu conheço uma pessoa que também, o objetivo não era aprender o inglês, o objetivo era ouvir música. Mas de tanto que ele gostava das músicas, Rolling Stones, etc., ele também desenvolveu de uma maneira fantástica a sua habilidade. Nós tivemos a oportunidade de viajar juntos para os Estados Unidos e ele era elogiado em todos os lugares porque diziam que ele não tinha sotaque, ele tinha uma entonação perfeita da língua inglesa. Enfim, cada um de nós possui determinadas peculiaridades que nos levam em determinadas direções. Então tudo isso é válido. Uma estratégia de aprendizado que não está num livro de inglês, ou que o professor não está ensinando, ela é válida também, ela deve ser respeitada. Mais recentemente, eu não sei se vocês têm tido notícias disso, mas existe uma tendência na psicologia, no desenvolvimento de lideranças, desenvolver pontos fortes. Um livro que tem feito muito sucesso, tanto no exterior quanto no Brasil, chama-se Descubra Seus Pontos Fortes, do Marcus Buckingham, que esse livro, na verdade, é um movimento bastante antigo, começou em 1956 com um psicólogo, Donald Clifton, e o livro diz o seguinte: existem 34 maneiras diferentes, ou temas, são capacidades, qualidades que nós temos. Desses 34 temas, apenas 5 são aqueles que nos identificam de uma forma única, ou seja, são as 5 habilidades que nós temos, que nós somos mais fortes nelas. E se você pensar essas 34 habilidades em combinações de 5, você pode ver que existem milhões de combinações possíveis. E cada uma dessas combinações identifica uma pessoa diferente. Então, só para reforçar, eu espero que com essa palestra eu tenha conseguido mostrar um caminho para vocês. E antes de mostrar um caminho, o que é mais importante é que vocês olhem para dentro de si mesmos, que vocês vejam aquilo que dá prazer, aquela estratégia, aquela forma de aprendizado com a qual você melhor se identifique. E você vai aprender a aceitar essa forma de aprendizado, porque é ela que vai fazer a diferença para você. Só para contar mais um exemplo de como a cultura em geral ela é danosa em determinadas situações. Uma vez, há muitos anos atrás, eu dei aula de inglês para a leitura,
Nessa sala tinha uma moça que ela tinha uma dificuldade tremenda para aprender, né? E um belo dia, não sei porquê, ela estava super bem, eu fazia as perguntas, ela respondia com fluência, com pronúncia boa. E eu falei, nossa, mas que mudança, isso de uma aula para outra, né? Aí eu cheguei e falei, nossa, mas você hoje, como você está bem? Aí eu notei que ela deu uma regalada no olho e dali para frente ela começou a errar tudo de novo. Quer dizer, na cabeça dela, na imagem que ela formou dela mesma, ela nunca poderia aprender inglês. Quando eu trouxe ela para a realidade, eu disse que ela estava falando inglês, ela falou, nossa, mas isso não é possível, então eu não posso estar aprendendo. Aí ela voltou novamente a falar mal. Então, quer dizer, essas percepções externas que acabam impondo sobre a gente são muito danosas. O nosso trabalho, ele é focado exatamente disso, né? Como está aqui na tela, a essência do ato de aprender é descoberta através da brincadeira. Nas minhas aulas de inglês, eu pergunto para as pessoas, o que você veio fazer aqui? Aí os outros falam, eu vim aprender inglês. Errado. Você veio aqui para se divertir. Quer dizer, se você tem um método por trás da diversão, é claro que você vai chegar num ponto, né? Você vai chegar no ponto que você quer. Outra coisa que eu digo, né? Tem muito aluno que tem uma obsessão tremenda por ter seus erros corrigidos. Mas a minha experiência me diz que você não deve ter essa obsessão, porque tudo é um processo natural. Você vai começar falando o idioma errando, e quanto mais você errar, melhor. Depois são 4 etapas que eu digo, né? A primeira etapa, você não sabe falar quase nada e tudo que você falar vai ser errado. E você nem tem consciência desse erro. Na segunda etapa, você vai falar com bastante erro, mas você vai começar a desenvolver uma noção de que está falando errado. Mas você não sabe também como falar certo. Na terceira etapa, você vai falar com fluência, você vai ser bem compreendido, mas você ainda não tem aquele inglês natural, em que você coloca as palavras certas nos lugares certos. E a quarta etapa é aquela em que você fala fluentemente, com as palavras corretas, você não tem absolutamente nenhum tipo de limitação. Aí muita gente chega e me pergunta, como é que eu faço para já começar no 4º nível? Aí eu digo, você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo 4º. E muita gente é incapaz de aceitar isso. Elas têm tanta pressa e essa pressa acaba atrapalhando o aprendizado. Por quê? Se você tem pressa, você não se entrega, você não relaxa, né? Tem uma outra historinha que eu acho muito interessante, que eu vi numa palestra também na minha cidade, muito tempo atrás. Um amigo nosso, ele fez uma viagem para a China, né? E nessa viagem, ele viu um velhinho, devia ter mais de 90 anos, ele estava tecendo um tapete na parede, um mural, né, tecido. Aí o velhinho dava 2 ou 3 pontos, dava um passinho para trás, voltava, desmanchava tudo que fez, mais alguma coisa. Aí ficava um tempinho olhando, aí voltava, dava mais uns pontos, dava mais 5 pontos, desfazia 4. Isso ficou por um tempão, quer dizer, o velhinho praticamente não andava, né? Aí esse senhor foi lá com a ajuda do intérprete e perguntou para o velhinho, mas o senhor já está tão velhinho e trabalhando dessa forma, o senhor não vai conseguir concluir essa tapeçaria antes de morrer. Aí o velhinho respondeu, bom, para começo de conversa, quem começou a fazer esse tapete não fui eu, foi meu avô. E meu objetivo na vida é que quando alguém olhar esse tapete, ninguém saiba dizer onde foi que eu comecei. Eu também não estou dizendo para vocês serem tão calmos, né? Mas o que acontece é que esse tipo de pressa ele acaba interferindo. Se você tem uma pressão do trabalho, algum tipo de pressão, e você tem que aprender inglês para hoje, que mês que vem você vai viajar para não sei aonde, a trabalho. Quer dizer, isso aí, você também tem técnicas que podem te ajudar a funcionar em inglês para você poder cumprir as suas metas de viagem, etc. Tá? Mas se você ficar se preocupando, nossa, não estou aprendendo, você não vai conseguir, vai ser pior. Então a ideia é você fazer o que é possível, né? Tentar se divertir, que naturalmente você vai aprendendo. Então, eu já falei um pouquinho sobre, no livro Aprendendo a Aprender, vocês vão encontrar lá 2 artigos que eu escrevi, inclusive com dicas de programas que você pode usar para extrair o áudio, enfim, são dicas bastante interessantes que você pode pegar nesse livro Aprendendo a Aprender, que você pode se cadastrar no nosso site www.dph.com.br. Você se cadastrando no newsletter, você ganha esse livro eletrônico e mais vários outros livros escritos pelo professor Walter Herrmann. Tá? Então aqui eu coloquei uma telinha do novo site que a gente
Nós investimos aí bastante tempo na construção desse site, é o www.idiomas.com.br. Então ali vocês têm uma quantidade muito grande de material, tá? E o professor Walter Hermann, ele vai iniciar uma turma no final de semana, nos dias 23 e 24 de fevereiro, que é uma turma chamada Como Falar Outros Idiomas. É claro que o foco maior é no idioma inglês, mas não é que você vai aprender inglês no final de semana. A ideia é justamente o curso é um lubrificante, quer dizer, ele explora o seu potencial de aprendizado, ele te ensina a entrar em contato com você mesmo, a tirar os bloqueios que você porventura tenha, né, e ensina diversas técnicas interessantes para que você possa desenvolver a sua habilidade de aprender, né. E também para quem se inscrever nesse curso nos dias 23 e 24 de fevereiro, vocês vão ganhar mais dois bônus. Um deles é o curso de inglês online completo, que é um curso dado em 52 semanas, em que você recebe a cada semana uma lição para você fazer. Então esse curso, ele é uma conjunção do meu trabalho e do professor Walter Hermann, né? O meu trabalho, ele está representado por 2 livros, quer dizer, o Reading English, uma maneira divertida de falar inglês, e o livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, em que você tem uma estratégia para o desenvolvimento da leitura, tá? Então, nessas 52 semanas, você vai encontrar o material desse meu livro distribuído e também diversos outros artigos, técnicas, etc., que vão te ajudar a ir consolidando gradualmente diversas habilidades da língua inglesa, tá? Então, você vai encontrar letras de músicas, você vai encontrar textos, você vai encontrar piadas, né, eu vou falar um pouquinho sobre um outro recurso que nós temos para ajudar no aprendizado do idioma inglês, tá? E aqui também tem o inglês instrumental, quer dizer, se você não quiser fazer esse curso presencial, quiser só fazer o curso de 52 semanas, então você pode visitar o site all.idph.com.br e você pode fazer o seu cadastro. E também para quem se cadastrar nesse curso, você vai ganhar como brinde uma versão eletrônica do livro de mapas mentais do professor Walter Hermann, que é um livro que a edição em papel já se esgotou, e ela é uma versão comercializada por R$ 85,00, e você vai ganhar na inscrição você vai ganhar como brinde o livro em PDF. E quem se inscrever até as 24 horas nesse curso, até o dia 31 de janeiro, à meia-noite do dia 31 de janeiro, vai fazer a inscrição em uma vaga e vai ganhar uma outra para presentear quem queira. Isso é só para quem está aqui hoje assistindo essa palestra. Então, na hora de fazer a inscrição, é só citar que participou da palestra do dia 29 de Aprenda Inglês com Sérgio TV e vai ter direito a uma vaga adicional nesse curso de inglês online, que vai ter 2 semanas, para presentear a um amigo, pai, namorado, etc. Namorada, né? Complementando também a ideia do inglês na série de TV, essa lista chamada English for Reading, ela foi criada durante o trabalho na Unicamp, que, como eu disse, foi um trabalho desenvolvido com cerca de 2.000 pessoas nos anos de 96 até 1998 na Unicamp. Então, o objetivo desse trabalho era ensinar as pessoas a lerem. Mas eu tive um problema bastante sério, né, que eu acho que todo mundo tem esse problema, é que as pessoas estão lendo muito pouco. Então eu pensei comigo, nossa, mas como é que eu faço com que essas pessoas leiam todos os dias? Aí eu estava conversando com um aluno, perguntando, você gosta de ler? Ele falou, não gosto de ler. Mas nada você gosta de ler? Ele falou, não. Aí eu tive uma intuição, e piada, você gosta? Aí ele falou, não, piada eu gosto. Aí eu tive a ideia de mandar todos os dias para essas pessoas que fazem um curso na Unicamp, mandar uma piada em inglês com vocabulário comentado. Então esse trabalho, né, eu não interrompi, hoje essa lista, chama FR2, ela já tem mais de 30.000 assinantes, né, e já completou também mais de 10 anos, e todos os dias eu envio uma piadinha com vocabulário comentado. Geralmente são piadas, eu tento o máximo possível colocar piadas que não ofendam ninguém, que é bastante difícil, que a piada sempre faz uma gozação com uma ou outra pessoa, né? Mas eu tenho tentado fazer isso e eu acho que de uma certa forma eu tenho conseguido. O interessante é a questão da percepção, né? Então tem piadas de mulheres, piadas de homens, mas as mulheres reclamam que eu ponho muita piada de mulher.
E os homens reclamam que eu fico desgraçando a raça, só fico denegrindo a imagem dos homens. Mas enfim, a minha intenção é que vocês se divirtam. E nessa diversão vocês consigam aprender uma ou outra palavra. Mais recentemente, essa lista ganhou um destaque bastante importante, porque nós estamos passando também a distribuir o áudio das piadas junto com o texto. Então você tem o texto, você tem o vocabulário comentado e você tem o áudio. O áudio é gravado pelo professor John Winder, que também participa conosco já há vários anos do desenvolvimento de todo esse material que eu estou falando aqui. Tá? Então a assinatura dessa lista ela é totalmente gratuita. Tá? Vocês podem assinar e todos os dias do ano, sem falta, você vai receber uma piadinha que você pode usar para aprender uma palavra ou outra nova. O meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, ele diz que se você conhecer as 250 palavras mais comuns da língua inglesa, você consegue interpretar cerca de 70% de qualquer texto. Os outros 30% que faltam, para nós brasileiros, é mais fácil ainda, porque a língua inglesa possui muitas palavras que são parecidas em inglês e em português, são chamados cognatos. Então, esse número de 70% chega a quase 90%. Fica faltando apenas 10% que você vai poder descobrir através da inferência. Não olhem no dicionário. Eu vou dar uma outra palestra em breve, que é sobre o inglês instrumental, em que eu vou entrar em mais detalhes sobre como desenvolver a habilidade da leitura e como você pode inferir o significado de uma palavra a partir do contexto. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está acabando. É claro, a palestra não é essa, né? A palestra foi justamente falar sobre inglês, o aprendizado de inglês com série de TV. E eu recomendo fortemente que vocês assinem essa lista. Como eu já disse, ela é gratuita, você não precisa pagar nada. Você vai ter acesso ao áudio, você vai ter acesso ao vocabulário comentado. E, mais recentemente, essa lista mandava apenas uma mensagem por dia. Agora nós estamos mandando duas, quer dizer, todos os dias você recebe uma piada e ao meio-dia é enviada uma outra mensagem com uma expressão idiomática e sua explicação. Por exemplo, get out. Né? Get out significa sair. Então vai ter uma frase. I got out of the house yesterday, por exemplo, saí da casa ontem. Enfim, são várias expressões idiomáticas que nós estamos enviando todos os dias sem falta. Ou seja, essa lista envia duas mensagens. Se você não quiser fazer nada, absolutamente nada, quiser só assinar a lista, eu garanto que se você fizer um esforço de aprender as palavras, estudar da forma que eu disse da série de TV, quer dizer, você recebe uma piada, você entra no espírito da piada, você vê os personagens, você conta a história, você vai estar falando inglês muito bem, né, em um ano. Quer dizer, sem fazer absolutamente nada, só lendo as piadinhas e estudando. Tá? O interessante seria se vocês arrumassem alguém para contar a piada em inglês. Né? Você memoriza, quer dizer, você se vê naquela situação, né? Interpreta as falas e consegue contar essa história para alguém. Também é uma outra estratégia bastante poderosa de aprendizado. Tá? Bom, agora nós temos aqui 10 minutos para pergunta. Eu vou deixar aqui essa transparência, que tem aqui vários sites temáticos. Né? Tem o www.inglêsinstrumental.com.br, tem o nosso site principal, que é o nosso primeiro portal, que nós estamos reformulando totalmente agora, é o www.idph.com.br. Também tem uma quantidade enorme de artigos que vocês podem usar, não apenas para o estudo de idiomas, mas também para o estudo de programação neurolinguística, mapas mentais, enfim, todo o assunto que vai no sentido de desenvolver o seu potencial como ser humano, seu potencial de aprendizado, seu potencial como pessoa. No site AprendendoInglês.com.br é onde você faz o seu cadastro gratuito na lista English for Reading. Tá? Essa lista ela está hospedada no Yahoo Groups, como eu já disse, são 30 mil pessoas, e para você se cadastrar, você tem que colocar o seu nome, e em seguida você vai receber no e-mail que você forneceu uma mensagem de confirmação, que você tem que confirmar para poder completar o cadastro. Então, nem eu consigo cadastrar alguém nessa lista contra a vontade, é uma lista totalmente iniciada pelo Yahoo. Tem o site Inglês para Adultos e www.idiomas.br, onde você pode encontrar as informações sobre os cursos. É o curso Como Aprender Idiomas que o professor Walter Herrmann vai oferecer nos dias 23 e 24 de fevereiro. Aqui está o meu e-mail, né?
Caso alguém, o meu e-mail e o e-mail do professor Walter, caso alguém queira se comunicar comigo, por favor escreva. Se tiver alguma dúvida, se precisar de algum material, né, vocês podem escrever que eu terei o maior prazer em enviar. E também para conversar via Skype, aqui tem os endereços. Bom, agora eu vou ver aqui as perguntas, né, se algumas que o professor Walter não respondeu ainda. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar aqui o chat que eu vou ler e, na medida do possível, no tempo que nós ainda temos, eu vou tentar responder. Aqui eu vou só um relato do Felipe. Ele já deve ter assistido alguma palestra minha. Ele diz que ele estuda 10 palavras por dia da relação das 750 palavras, que as palavras estão no livro, e ele diz que os resultados estão sendo muito satisfatórios. O Sidney está perguntando sobre EAD ou videoconferência. Né? Ele precisa melhorar para todos, não precisa de cadeiras escassas. É só um comentário. Aqui também sobre a FR, né? O Felipe está comentando também sobre a lista. Aqui o Hernani está dizendo uma coisa sobre a insegurança. Realmente a insegurança é o que mais atrapalha. Tá? Mas eu só queria dizer uma coisa, que vamos supor que você está aprendendo inglês para o exterior. Então, nós temos uma percepção também muito errônea de que as pessoas querem ver o nosso fracasso. Ou seja, eu vou para um país no exterior e vai estar todo mundo sentado lá esperando para dar risada de mim quando eu fizer o primeiro erro. Não, muito pelo contrário. As pessoas no exterior, e mesmo aqui no Brasil, quando nós recebemos um estrangeiro, nós queremos nos comunicar com essa pessoa, nós queremos que ela consiga se expressar. E o mesmo acontece no exterior. Ninguém, né, está querendo que você se dê mal, que você fique embaraçado. Né? Então, até para a questão da insegurança, né, Hernani, se você conseguir conversar com alguém que tem um nível de inglês igual ou pior ao seu, é melhor. Porque se você for conversar com uma pessoa que tem um nível muito avançado, você pode começar a pensar que está incomodando, etc. Né? Quando isso não é verdade. Então, você pode conversar com uma pessoa, né, do nível igual ao seu ou pior, ou mesmo falar sozinho. Né? Hoje em dia, com o celular, nós já estamos acostumados a ver as pessoas falando sozinho no meio da rua. Então, se você quiser praticar seu inglês, só andar com o celular no ouvido e vai falando inglês com você mesmo, que já ajuda. Eu te garanto que se você fizer isso todos os dias, né, ou falando com alguém com um nível de inglês parecido, ou pior do que o seu, ou mesmo no celular, você vai conseguir ganhar confiança. Agora você vai me perguntar, Hernani, e se eu estiver falando errado, será que eu não vou perpetuar meu erro? Sim, você vai perpetuar o seu erro se você não fizer algum outro tipo de estudo em que você tenha uma exposição ao inglês correto. Mas para falar corretamente, você vai ter que falar errado, tá? E muito errado. E quanto mais falar errado, melhor. Mas você também você deve ler livros, você deve ouvir a série de TV em que é falado inglês correto, você deve tentar imitar as frases. Então, quando você estiver aprendendo inglês, vai funcionar muito dessa forma. Você vai estar conversando com alguém, aí você vai se lembrar de uma frase inteira que você pode colocar naquela conversa. Tá? Então, isso é muito importante. Você não vai aprender um idioma estrangeiro palavra por palavra. Não, você vai aprender situações, aprender frases. Em determinadas situações, você vai pegar uma frase que já está na sua cabeça, que te marcou, e vai colocar ali. Então, essa receita é infalível, Hernani, e eu espero que você siga. Se alguém tiver alguma sugestão também com relação à segurança, pode escrever aqui no chat. Bom, o site Idiomas, o Lucas está perguntando, falou que não está conseguindo acessar. Eu vou escrever aqui, www.idiomas.com.br. Aliás, desculpa, é idph.com.br. Eu coloquei o link errado aqui na transparência. Me desculpem. Bom, o Francisco está falando aqui, se ele, além da série Friends, eu recomendo outra, tá? Então, como eu disse, isso é muito pessoal, mas eu gosto muito da série Seinfeld, tá? Que é uma série já mais antiga, mas também muito engraçada, de 20 minutos, e eu estou trabalhando para montar o livrinho com a transcrição de todos os episódios, tá? Então isso aí eu espero completar em breve, e eu vou publicar no site que eu já falei, idiomasidph.com.br, tá? Então, tá, aqui o Rodrigo pergunta sobre a questão de aprender com séries e como eu aplico na sala de aula como professor. Quer dizer, nós no IDPH nós não damos, não oferecemos cursos tradicionais de inglês. Quer dizer, nós não temos turmas
né, de inglês regulares. Então o professor Walter, ele ministra diversos treinamentos, mas os treinamentos que ele ministra, eles são treinamentos voltados justamente para que você consiga descobrir o seu potencial, como você funciona melhor, e a partir dessa aprendizado você conseguir desenvolver seus estudos. E o nosso curso, nós oferecemos vários cursos à distância na plataforma Moodle. Tá? Então o material ele é desenvolvido, ou você recebe por e-mail, como na lista no curso de inglês online, ou então você acessa o material pelo Moodle. Então o professor Walter tem curso presencial de mapas mentais e também tem curso à distância de mapas mentais. Então, tradicionalmente, numa escola né, no curso de inglês normal, a série de TV, você não tem tempo de usar esse material da forma que eu recomendei. Então, esse tipo de estudo não é para você fazer dentro de uma sala de aula, mas sim para você fazer nos horários em que você tiver disponibilidade. Tá? Mas funciona muito bem. Aqui o Francisco está falando sobre flashcards para fixação de vocabulário novo. Então aqui nós temos o César Brode, que está dando a honra da presença dele aqui. Ele escreveu uma série muitíssimo interessante sobre o uso de flashcards para o aprendizado. Já são cerca de 7 artigos em que o César descreve a forma como ele estuda. Então ele cita, além do software de flashcards que ele usa, que é o Anki, ele cita vários outros softwares que ajudam a sistematizar o processo de aprendizado. Eu vou escrever aqui o endereço onde fica a coluna dele e vocês podem consultar, que realmente vai valer a pena. Não deixem de dar uma olhada lá, que é muito bom. Então eu uso flashcards, tá? Sempre que eu quero aprender alguma coisa nova, eu uso flashcards, eu uso esse software que eu vou escrever aqui, o Anki, que o César também descreve também com bastante detalhe nos artigos dele. Aqui o Rony, o Estevam, está se recomendando a série The Big Bang Theory. Nossa, fantástica, altamente recomendada. O vocabulário é um pouco complexo, né? Porque são cientistas, são nerds, né? E eles falam de uma forma um tanto rebuscada. Quer dizer, é o inglês. Se você conseguir falar inglês feito o Sheldon, você vai fazer o maior sucesso, você vai ser considerado um erudito. Mas é uma série muito, muito boa. E eu recomendo bastante que vocês usem. Vocês vão se divertir bastante. Tem outra série também, Two and a Half Men. É uma série um pouco picante, mas não deixa de ser engraçada, né? Aí vai depender do gosto. Aqui o Jalisson está perguntando se eu tenho página no Facebook ou Twitter. O meu Twitter, na verdade, ele é voltado mais para informática. Eu vou escrever aqui o nome, chama Dicas L. E no Facebook eu tenho uma página também, eu não me lembro do... Eu uso mais o Facebook para ler, eu publico muito pouca coisa no Facebook. Né? É possível aprender inglês instrumental sozinho? É a pergunta do Miguel. Sim, é possível. Inclusive esse meu livro tem uma versão eletrônica dele circulando pela internet. E volta e meia eu recebo mensagem de pessoas que pegaram o livro, estudaram sozinhos, me escreveram agradecendo, né, pelo livro estar disponível, também por eles terem usado para aprender o idioma, para poder desenvolver seu trabalho, né, aprender a ler, etc. Então é possível sim. Mas o importante, todos os dias você tem que estudar um pouquinho, mesmo que seja 5 minutos. Tá? Não faz assim, se você a semana inteira estudou, aí no sábado são 5 dias, você vai estudar 25 minutos. Não faça isso. Faça 5 minutos todo dia. E sempre repita, né? Sempre faça uma revisão. No meu livro eu descrevo bastante bem essa metodologia. Tá? O aprendizado, na verdade, é estudar quando você faz uma revisão. Que é a base também da questão dos softwares de flashcards. Né? Então eles têm um algoritmo em que o software vai determinando o que você já sabe, o que você sabe mais ou menos, e aquilo que você não sabe. Tá? Então pode sim ser usado para isso. Aqui o Everton falou sobre falar em público, uma dica ou algo que eu posso fazer para que eu possa perder esse medo. Bom, eu tenho uma série de artigos que ainda não publiquei, que é exatamente sobre falar em público. Mas para quem tem medo de falar em público, a primeira recomendação que eu faço é que você domine muito bem o assunto que você vai falar. E repita quantas vezes... Eu quando eu era mais novo, eu fiz um curso de paraquedismo. É lógico, todo mundo tem medo de pular de paraquedas, né? Mas o nosso treinamento consiste em quê? Você passava uma semana inteira, 8 horas por dia, entrando e saindo de um aviãozinho de madeira no chão. Você entrava, alguém chegava batendo nas costas, pula, aí você pulava, aí você ia lá de novo, ficava fazendo isso o dia inteiro. No dia que eu fui pular do avião,
eu já tinha feito, sei lá, alguns milhares de simulações ali no aviãozinho de madeira. Quer dizer, na hora que chegou a hora de eu ir para o avião de verdade, eu nem pensei nisso. E não tive medo nenhum. Então, no seu caso, a questão de falar em público, ensaie, estude, de forma que o assunto seja, você consiga falar até dormindo. Então esse é um primeiro passo. É claro que esse medo depois você vai perdendo, mas o primeiro passo é esse, dominar muito bem e ensaiar o máximo que você puder. A Cristiane está falando sobre ler em voz alta a legenda em inglês. Excelente ideia, sim. Se você tiver tempo, leia a legenda em inglês. Depois você pega a transcrição do episódio, leia também, ajuda muito. Aí você vai ler, depois você vai comparar com a legenda quando você ouvir na televisão. Então essa estratégia é muito, muito interessante, Cristiane, deve fazer sim, tá? A Meire falou uma coisa que eu não tive coragem de falar, que eu faço muito. Eu deixo o livro no banheiro, as palavras mais comuns, aí você vai lá, você vai ter 5 minutos de paz naquele lugar, aproveita que já é o suficiente para você ler, né? Dá tempo de ler o mínimo possível, exatamente, perfeito, né? É as janelinhas de tempo que eu falei para vocês sempre terem, né? Sempre que identificar um buraquinho, vai lá e lê. E as palavras também, as frases, quando você estiver lendo as frases do livro, tenta fechar os olhos e imaginar a situação. Sempre façam isso, que aí o aprendizado vai ser mais duradouro, né? A Marisa está dizendo que as mensagens não chegam, elas chegam como spam, né? Às vezes isso acontece. A Maria faz uma pergunta, né, se eu posso sugerir algum site onde possa baixar filmes com legenda ou sem legenda em inglês. Bom, isso aí é um longo assunto, né? Assim, tem a questão dos torrents, que você pode baixar os filmes, né? Mas assim, se você comprar uma série Friends, por exemplo, cada episódio custa R$40, cada temporada, né? Custa R$40. E você lá vai ter tudo certinho, não vai dar trabalho, que dá tanto trabalho você pegar o filme, pegar a legenda, etc. Tá? E a não ser que você queira assistir muitos filmes, tá? A não ser que você queira assistir muitos filmes, o ideal é que você assista um filme várias e várias vezes, né? Bom, aqui nós ainda temos 98 pessoas assistindo. Ainda já acabou nosso tempo, mas eu vou tentar responder aqui as perguntas que ainda estão aqui. Aqui a Marina está perguntando como é que o aluno vai aprender a usar as expressões ouvidas nos filmes se ele só inferir o significado. Então, são várias etapas. Eu falei que você deve assistir o seriado várias vezes. Você assiste uma vez com legenda em português, legenda em inglês, legenda em português, e se possível faz de novo. Quer dizer, tem palavras que você não conhece e você vai inferir o significado. Quer dizer, naquele momento você ainda não vai conseguir usar essa expressão. Mas a partir do momento que você assistir diversas vezes, e tem muitas expressões que vão se repetir ao longo de vários seriados, você vai passar a incorporar aquilo. Eu vou dar um exemplo meu, que não foi com série de TV, foi com a revista do Snoopy. Eu adorava aquelas revistas. Então eu tinha 5 revistas. Todo dia antes de dormir, durante mais ou menos um ano, eu lia todas as 5 antes de dormir. Então quando eu ia conversar com alguém, eu trabalhei em plataforma de petróleo, eu tinha contato com estrangeiros, etc. As frases das historinhas do Snoopy vinham na minha cabeça. Então eu pegava a frase inteira e colocava ali. Mas isso por quê? Porque eu fiz o estudo, a repetição, etc, até que a coisa se incorporou, passou a ser natural, né? Bom, aqui o Lucas, ele gostaria de saber o que ele poderia fazer para complementar o estudo com as séries. Então, eu recomendo que você leia no primeiro momento, tá? Como eu já disse, nas próximas semanas eu vou dar uma outra palestra falando como aprender a desenvolver o inglês para a leitura. Então, no site que eu citei, www.idiomasidph.com.br, já tem algumas palestras minhas, que é como estudar a gramática da língua inglesa, como desenvolver a compreensão do inglês falado e por aí vai. Tá? Então você pode assistir essas palestras. E tem uma palestra minha, também está nesse mesmo site, uma palestra de 63 minutos no Shopping Iguatemi, na Livraria Cultura, que também eu falo sobre isso. Né? Bom, então... a Meire também deu outra recomendação da Ana Luísa, uma série também que eu assisto, que é muito boa, muito engraçada, é How I Met Your Mother, tá? É fantástica essa série. Vou pegar essas recomendações aqui, vou garimpar na internet a transcrição dos artigos e vou publicar no site. Muito obrigado, Ana Luísa, pela recomendação, né? Excelente a série. Ok.
Bom, o Messias está perguntando onde está a série Friends no site. A série não está no site. O que tem no site ainda não está lá, eu vou colocar. O que está no site é apenas a transcrição dos episódios, ou seja, você tem o texto do que é falado nos episódios, a série não. Mesmo porque se eu fizesse isso, eles fechavam o meu site, né? Aqui o Gustavo pergunta para que tem um inglês mais avançado, que acha a estratégia de ouvir uma vez no original e outra com legendas em inglês. Exatamente. À medida que você já conhecer bem a situação, e, por exemplo, se eu falar para mim, eu não tenho vocabulário para entender inglês, então eu recomendo que você estude ou faça o nosso curso de inglês 52 semanas, que lá você vai aprender o vocabulário do livro, das palavras mais comuns, e a partir do momento que você tiver esse conhecimento, você pode sim assistir a série em inglês e português. Quer dizer, quando você avançar um pouco mais no seu conhecimento, quando você conseguir entender bem o inglês, se você tiver um vocabulário bom, você não precisa cobrir o espaço de ler em português. Você pode passar direto do inglês e sem legenda. Né? Bom, então aqui a Rogério perguntando os episódios mais antigos de Friends. Tá? Em qualquer livraria que você for, você consegue encontrar a série completa. Você pode comprar a caixinha completa com as 10 temporadas, 200 e tantos episódios, por 200 e poucos reais, ou até menos do que isso, em sites. É só você ficar aberto para as ofertas. Né? A Meire está dizendo que montou um grupo de estudo, usavam as séries e era bom. Ah, sim, porque fazia um role-playing com os personagens, quer dizer, cada um assume um personagem. Essa é a melhor forma. Se você conseguir achar um grupo de pessoas que concorde em fazer pequenos teatrinhos, né? Você pega da série 20 minutinhos, pega de 5 minutos e faz uma encenação, é a melhor coisa que tem. Tá? Não existe, né, uma estratégia mais vencedora do que essa. Né? Meire, muito obrigado aí pela dica. Né? Aqui a pergunta, né, de site recomendado para ver online as séries. Aqui no Brasil chegou recentemente o Netflix. Você tem a possibilidade de assistir com a legenda em inglês, com a legenda em português e sem legenda. Sai mais barato ainda, você vai pagar só R$15. Eu não sei se essa série Friends está disponível lá, mas tem várias. Essa How I Met Your Mother tem lá e vocês podem assistir. Quer dizer, você tem que ter uma conexão na internet, ligar um computador na televisão, tá? E aí, ou assistir direto no computador se você se sentir confortável com isso. Né? Aqui o Renan falando do site Intercâmbio, né? E tem outros sites, tem uma quantidade enorme de assuntos, né? Eu fico vendo no meu tempo, que quando eu estudei inglês, nos anos 80, eu para ouvir alguma coisa em inglês, eu tinha que pegar um rádio ondas curtas para ouvir o BBC, quer dizer, só ouvir estática, né? Então hoje são tantas opções, eu não quero deixar ninguém desesperado. Às vezes a pessoa tem tanta opção que não sabe o que fazer, esse é o paradoxo da escolha, né? Você tem tantas escolhas a fazer que você não faz nenhuma. Então, gente, por favor, não caiam nessa esparrela de ficar paralisado com tanta escola, que nem a centopeia, tem 100 perninhas, perguntava para ela como é que ela faz para andar, na hora que ela foi tentar explicar, ela ficou parada, nunca mais andou. Então, gente, se você não tem tempo, no mínimo, assina a lista FR, tá? Assina a lista FR, que ela vai ser boa para você, e no máximo mais uma atividade. Não tente aprender inglês com todos os sites que existem na internet, não, tá? E se você quer uma estratégia boa para aprender inglês, então eu recomendo o curso do professor Walter nos dias 23 e 24 de fevereiro, se não me engano, em São Paulo. Tá? Tem os cursos à distância também que vocês podem participar e tem as nossas palestras, que eu agradeço a vocês aqui mais uma vez por estarem aqui. Né? Foi a nossa frequência recordista hoje. E infelizmente, né, eu já passei 10 minutos do meu tempo. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem aqui compartilhando as ideias. Aqui muita gente falou umas coisas interessantes na palestra. Eu já vou tomar a liberdade de incluir nas próximas edições dessa mesma palestra. Tá? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Só vou falar mais uma coisa que a Meire falou que também eu adoro, que é as palestras do TED. Tem legenda em inglês, em português, o que for. E além de aprender inglês, você vai estar aprendendo uma coisa com um dos melhores especialistas do mundo. Bom, mas é só isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Só para lembrar, a programação das palestras vocês podem consultar nesse site que eu vou escrever aqui, palestras.dph.com.br. Tá? Então, na semana que vem, se não me engano, tem outra palestra, dessa vez do professor Walter. Ok. Bom, infelizmente, tem que terminar. Muito obrigado a todos e até a próxima.